Vamos falar, por fim, do Concílio de Calcedônia, para encerrar os primeiros 500 anos. O Agostinho se envolveu em muitos debates. Eram debates no Ocidente, tanto com donatistas como esse com Pelágio, tudo no Ocidente. No Oriente, o problema era outro. Um outro debate estava ganhando proporções grandes e que gera dificuldades até hoje. É um assunto tremendamente difícil, que é o assunto a pessoa de Cristo e as suas duas naturezas. Assunto espinhoso que produziu divisão profunda na igreja. O debate durou vários séculos, é chamado debate das duas naturezas. Uma das primeiras tentativas, porque o que aconteceu? Em Nicéia foi definido que Jesus Cristo é Deus. Só que ele também é homem, certo? Aí ficou assim, tá, mas se ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, como é que essas duas coisas se juntam? Essas duas naturezas. Uma das primeiras tentativas de responder foi do Apolinário. O Apolinário, ele era da cidade de Laodiceia. Ele disse que se você tem duas entidades perfeitas, perfeito Deus e perfeito homem, então elas não podem se combinar. Então ele propôs o seguinte, ele imaginou que o corpo do homem, Jesus, tinha que ser habitado por uma alma divina. Então a alma de Jesus não era humana, era divina. A ilustração que se usa é do envelope da carta. Né? Então o homem é o envelope e Deus é a carta. Então você põe a carta dentro do envelope. O problema é que logo as pessoas perceberam, no início parecia até interessante, mas logo as pessoas perceberam que é problema isso aí, né? Isso aí não é muito satisfatória essa resposta. Por quê? Porque no modelo do Apolinário não há um verdadeiro ser humano ali. Aquilo ali não é um ser humano, com uma alma divina. Não é como nós. Ficou mais a ideia de que era um tipo de possessão. Era um corpo possuído. Né? Então aquilo foi rejeitado, aquilo foi visto como errado. Os capadócios, nós falamos, os 3 capadócios ali, atacaram fortemente o ensino do Apolinário. E o Gregório de Nazianzo disse, o que ele não assumiu, ele não curou. Nós já vimos antes. Então ele tem que ter uma natureza humana perfeita. O apolinarianismo foi condenado em 381 no Concílio de Constantinopla. E nesse debate, gente, não havia, falando do apolinarianismo, nesse debate não havia só teologia envolvida. Havia rivalidade entre pessoas e havia rivalidade entre cidades envolvidas. Certo? Vejam como as coisas se misturam, como a igreja é frágil porque é composta por seres humanos. Alexandria no Egito e Antioquia na Síria sempre rivalizaram uma com a outra. Ainda há pouco nós falamos das duas escolas de interpretação da Bíblia. Alexandria, escola alegórica. Antioquia, escola literal, de interpretação da palavra. No caso da pessoa de Cristo, a ênfase de Alexandria era na divindade de Cristo. E a ênfase de Antioquia era na humanidade de Cristo. E, como tem aquela famosa frase, onde está a tua ênfase, ali estará a tua teologia. Então acabava desequilibrando, né? E aí a cidade de Antioquia acabou influenciando muito Constantinopla, que se tornou importante depois também. E aqui tem uma coisa interessante, o Concílio de Nicéia, lá em 325, que nós falamos no início hoje, o Concílio de Nicéia estabeleceu uma hierarquia das igrejas. Né? Porque nesses concílios se discutia vários assuntos. A gente acaba levantando assim o mais importante. Mas outros assuntos eram discutidos. E surgiu uma certa hierarquia das igrejas, das cidades, dentro do cristianismo. Né? Vamos ver se vocês já conseguem adivinhar mais ou menos qual é a hierarquia. Na hierarquia que foi colocada em Nicéia, qual é a igreja mais importante? Quem dá mais? O que vocês acham? Constantinopla? Alexandria? Não. Roma. Lembre-se que Constantinopla nem existia. Nicéia 325, 5 anos antes de Constantinopla existir. Certo? Então Roma era a capital do império, é a igreja mais importante. Era assim que era visto. Segunda,
Segunda, Alexandria. Alexandria, com certeza. Está em todas, né? Alexandria. Terceira, Antioquia. Perfeito. Então, essa era a hierarquia principal, só que surgiu um problema. Surgiu uma nova cidade, chamada Constantinopla, que vai e ocupa o segundo lugar, roubando esse segundo lugar de Alexandria. Automaticamente há uma rivalidade profunda entre Alexandria e Constantinopla. Vejam como é carnal a coisa, certo? Seres humanos são complicados. E essa rivalidade acabou descambando para uma briga feia. Vamos falar do nestorianismo. Cadê o Nestor? Nestor, vamos trazer o Nestor, né? Vamos trazer o Nestor. Calma, vamos ver, depois a gente vai ver. Nestor era o bispo de... Nestor também chamado Nestório, tá? Alguns chamam Nestório, alguns chamam Nestor. Nestor era bispo de Constantinopla. E ele foi treinado na tradição de Antioquia. E ele ficou preocupado com uma expressão que estava sendo usada lá em Alexandria. A expressão era a seguinte, Theotokos. Alguém sabe o que é Theotokos? Ele não é de Alexandria. Ele não gosta de Alexandria. Ele se incomodou com aquilo que Alexandria disse, Theotokos. Theotokos é a mãe de Deus. A mãe de Deus. Em Alexandria começou a se usar essa expressão, a mãe de Deus. Evidentemente estava se referindo a Maria. Só que essa expressão não era usada como é hoje, né? Hoje ela é usada para exaltar Maria. Naquele tempo não. Naquele tempo a preocupação dos alexandrinos era de mostrar que ali estava Deus. Certo? Aquele homem que nasceu ali era Deus. O Nestor não gostou daquela expressão. Aquela expressão incomodava ele. E ele recomendou que se usasse Christostokos, a mãe de Cristo, para não confundir a cristologia das pessoas. E ele também não gostava da palavra união das naturezas, ele preferia conjunção das naturezas. E o Nestor sofreu feroz oposição de Cirilo, o bispo de Alexandria. E esse bispo aí de Alexandria era um teólogo competente, um indivíduo muito inteligente, mas não muito ético. E ele jogou sujo várias vezes com o Nestor, certo? E esse Cirilo, ele fazia qualquer coisa para prevalecer. Um indivíduo insistente e do tipo briguento. Sim. Theotokos, a mãe de Deus. Quem é a mãe de Deus? Maria. Theotokos Maria, mãe de Deus. Não era uma expressão que se usava na teologia, lá de Alexandria. Eles criaram esse tipo de expressão, porque havia uma série de discussões, tá, que a gente não tem como entrar, né? Mas, por exemplo, Nestor não aceitava um Deus de 3 anos de idade. Isso incomodava ele profundamente. Aquele menino de 3 anos de idade não é Deus. Isso, sem dúvida, está ligado a isso, né? Hoje em dia é usado mais para exaltar Maria, já dentro do pensamento de que Maria é quase superior ao próprio Deus, né? Mas isso aí não era assim naquela época ainda, certo? O Concílio de Éfeso, em 431, que é o terceiro concílio ecumênico, condenou o nestorianismo. O nestorianismo, ele dizia que ele tinha 2 naturezas, que Cristo tinha 2 naturezas, postas em conjunto, mas que eram totalmente independentes, certo? A ilustração que se usa é da água e do óleo. Você põe junto, mas elas não se misturam. E o Concílio de Éfeso condenou o nestorianismo e condenou o Nestor. Nestor foi exilado, inclusive, como herege, certo? O Concílio de Éfeso afirmou que Jesus é uma pessoa e não 2. Só que esse concílio, gente, ele foi um tipo de farsa. Porque não houve discussão nenhuma dentro daquilo que o Jaime perguntou antes sobre como funcionava o concílio. Esse funcionou totalmente errado. Sabe por quê? Porque o pessoal de Constantinopla atrasou, por causa das viagens lá, eles não conseguiram chegar a tempo. O que o Cirilo fez? Um indivíduo extremamente ético. Começou assim mesmo. Não chegaram, não faz mal. Começou de qualquer jeito, não tinha ninguém da posição nestoriana para discutir, está aprovado a posição de Alexandria.
Tá certo? Olha como é que são as manipulações, os jogos políticos que sempre existiram dentro da igreja. Esse aí é um exemplo daqueles lamentáveis, né? Cirilo jogou sujo aí. Hoje os historiadores acham que o Nestor foi injustiçado, né? Mas mais ou menos, tá, gente? Porque na verdade, ele falou algumas coisas que não ajudaram nem um pouco. No calor da discussão, ele falou coisas desse tipo, que ele não aceitava um Deus de 3 anos de idade. Isso aí complica. Se você não disser que Jesus Cristo é Deus com 3 anos de idade, então ele vai se tornar Deus em algum momento depois. E então isso começa a complicar, certo? Então, há uma certa divisão se o Nestor é um herege do bem ou um herege do mal, né? Não está bem claro isso aí, certo? Mas alguns acham que ele foi injustiçado. De qualquer maneira, ele é considerado um herege da igreja. Só que, vejam bem, herege na igreja católica. Por quê? Porque esse episódio do nestorianismo gerou profunda divisão na igreja. Nós já vimos que os donatistas tinham se dividido e agora há divisões mais sérias. E por isso existe hoje a igreja nestoriana na Pérsia. A igreja da Pérsia é fora do Império Romano e ela tinha sido influenciada profundamente pelo Teodório de Mopsuestia, que era o mestre do Nestor. E eles criam do jeito que o Nestor dizia. E por isso existe a igreja nestoriana que existe até hoje, né? Na Ásia. Com a vitória de Alexandria, parecia que tudo tinha se resolvido, parecia que agora as coisas tomavam um rumo claro, mas não resolveu coisa nenhuma. Por quê? Porque nós tivemos já essa divisão, a igreja da Pérsia fica totalmente separada por causa disso, e surge um monge chamado Eutico. Esse monge, ele surge em Alexandria, ele é pró-Cirilo, nos debates, só que ele vai muito além do Cirilo. Ele praticamente nega a realidade das duas naturezas. Ele disse que a natureza humana foi absorvida pela divina. Ele chegou a dizer o seguinte: a carne do Senhor não é como a nossa. Ele a descrevia como uma natureza humana que tinha se tornado divina. E aí passa a haver uma nova natureza única. É como a ilustração aí é de água e vinho misturados. Passa a ser uma coisa só e não duas. E em 449 houve um concílio em Éfeso, o concílio dos ladrões, assim chamado, onde o eutiquianismo foi aprovado como ortodoxia. Por quê? Porque todo mundo era amigo do Eutico. Esse Eutico, todo mundo gostava dele, cara, gente boa, como um bom herege tem que ser, né? E para ter aquela penetração realmente no meio do povo. E esse Eutico acabou prevalecendo, e aí surge a figura do Papa em Roma, o Papa Leão I. Léo, né? Léo, para nós em português é Leão. O Papa Leão I pode-se dizer que ele é difícil, gente, a gente dizer quando começou a Igreja Católica Romana. Mas provavelmente o primeiro Papa é esse cara aí. Papa mesmo, sabe? Que age como um Papa. Leão I. E o Leão chamou o concílio, esse concílio de Éfeso, ele chamou, em vez de chamar de concilium, ele chamou de latrocinium. Por quê? Porque ele tinha mandado uma carta, que é chamada de tomo a Flavianos, para que fosse lida e seguida no concílio. Lá ele usou muito o texto de Tertuliano e de Agostinho para defender a posição que nós defendemos hoje, a posição ortodoxa. E o concílio simplesmente ignorou a carta dele. E aquilo deixou ele profundamente irritado. Então ele passou a se empenhar fortemente para reverter o que tinha acontecido em 449. Inclusive o Nestor estava exilado. Ele leu esse tomo e ficou muito contente, porque ele achou que tinha a ver com o que ele cria. O resultado do esforço do Leão, o Leão chamou esse concílio de Éfeso de um covil de ladrões. A coisa pegou fogo mesmo. E o resultado do esforço do Leão foi a convocação em 451 do concílio de Calcedônia. O que nós cremos hoje sobre as duas naturezas de Cristo em uma pessoa é ortodoxia e vem de Calcedônia. Certo? Lá em Calcedônia, então, o eutiquianismo foi condenado. E ali afirmou-se que Jesus Cristo tem duas naturezas distintas.
não misturadas, não uma absorvida pela outra. O Concílio de Calcedônia foi o quarto concílio ecumênico, esse aí nunca foi contado, ele foi desconsiderado, esse de 449. Ele foi o maior concílio de todos, de toda a história, tinha mais de 500 bispos presentes em Calcedônia. A maioria dos bispos eram do Oriente, porque no Ocidente a coisa estava pegando fogo, e aí a maioria não pôde vir, porque a casa estava caindo no Ocidente, certo? Calcedônia estabeleceu o que a maior parte da igreja aceita até hoje. Cristo é uma pessoa em duas naturezas perfeitas, sem confusão ou conversão, sem divisão ou separação. Essas duas naturezas unem-se de forma hipostática. Essa expressão hipostática é um pouco difícil de definir, mas quer dizer assim que ela é uma união não voluntária, uma união necessária, uma união que sempre existe. As heresias são fáceis de ilustrar. A carta no envelope, o óleo e a água, o água e o vinho, né? Já a ortodoxia nunca dá para ilustrar, porque permanece sempre o mistério. Mas o problema não se encerrou. Na verdade, nós estamos terminando aqui, só que depois de Calcedônia, o que aconteceu? O Ocidente aceitou Calcedônia imediatamente. Não houve problema nenhum no Ocidente. Calcedônia foi aceito, sem problema, mas no Oriente a briga continuou. Nós não temos como entrar em detalhes, mas houve uma briga fortíssima entre os monofisitas, que vem ali do eutiquianismo, em que há uma natureza só, e os calcedônios. Um outro concílio, Constantinopla II, em 553, disse que Calcedônia estava certa e que os monofisitas estavam errados. Mas os problemas continuaram. 100 anos depois, em 680, Constantinopla III, mais uma vez reafirmou Calcedônia. Também não resolveu, a briga continuou. E nesse tempo já havia mais divisão na igreja. Agora, além da igreja nestoriana, lá na Pérsia, passaram a existir as igrejas monofisitas no Egito, na Armênia, na Síria, na Índia, em vários lugares fora do Império Romano, começou a existir as igrejas monofisitas no Oriente. E nesse período, gente, ocorreram coisas estranhas e horríveis. Começa a acontecer as barbaridades, né? Um Papa de Roma excomungou o Patriarca de Constantinopla, que por sua vez excomungou o Papa de Roma. Certo? Um outro Papa de Roma foi sequestrado por agentes do imperador em Constantinopla, onde ele foi açoitado, aprisionado e morreu de fome. Veja como a coisa pega. Houve também um teólogo e monge, cujo nome era Maximus, que foi aprisionado pelo imperador. Veja que o imperador está sempre metido, por causa daquela coisa da cristandade. Ele sempre mete a mão. A língua desse Maximus foi cortada, porque ele disse alguma coisa que o imperador não gostou, e a mão dele foi decepada porque ele assinou um documento que o imperador também não gostou. Então vejam o nível que a coisa chegou, certo? Tudo de horrível ocorreu por causa dessa controvérsia em torno das duas naturezas de Cristo. Quando a poeira baixou, havia igrejas monofisitas separadas no Egito, na Síria, na Armênia, na Etiópia e na Índia. Essas igrejas monofisitas ainda existem. Lá no Egito você tem a igreja copta, certo? A sede é em Alexandria, não tem nada a ver com Roma, certo? E ela é uma igreja independente. Então já temos nessa época 4 igrejas, talvez 5 igrejas. É que os donatistas vão desaparecer, né, com os muçulmanos. Mas já temos 4 igrejas. Temos a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, que em tese ainda estão unidas, né? Só que com um Papa excomungando o patriarca, pode ter certeza que essa união já não existe mais, né? Acabou. E logo nós vamos ver que elas vão se separar de vez. Nós temos então a Igreja Católica Romana, a Ortodoxa Oriental, a Nestoriana, na Pérsia, e a Monofisita, naqueles outros países. Vamos encerrar então, vamos ver. Sim. A Católica Romana, a Ortodoxa Oriental, a Nestoriana, na Pérsia, e as várias monofisitas. Certo? Aí o Cirilo, bispo de Alexandria, que jogou bem sujo. Aí o nestorianismo, alguns exemplos aí, né, da igreja nestoriana, que é uma igreja diferente, né? Aqui tem uma estátua do Nestor, porque para nós ele é herege, para eles não. Para eles ele é reverenciado, certo? Vejam como a coisa é diferente. Então,
lá um bispo nestoriano, certo? Uma freira nestoriana, e aqui um casamento nestoriano, bem interessante aí. Aqui o Leão I, talvez o primeiro Papa, pelas posturas que ele assumiu. Ele, inclusive, ele foi muito respeitado como autoridade. Quando vocês veem lá, às vezes, o Bento XVI indo lá falar para acabar com a guerra, para parar, não sei o quê, lembra um pouco o que o Leão fez, né? Por quê? Porque o Átila, o Uno, o flagelo de Deus, vocês talvez já estudaram sobre esse bárbaro, ele e as suas tropas estavam destruindo a Itália completamente, varrendo do mapa, certo? Saqueavam tudo, violentavam todas as pessoas, e o Leão foi negociar com o Átila para ele não entrar em Roma. Então ele ficou muito reverenciado pelos romanos por causa dessa posição dele, né? O catolicismo romano inventa um monte de história, que aqui atrás do leão apareceu um homem forte com uma espada no céu, e aí os homens do Átila ficaram com medo e tal, né? O que os historiadores creem é que ele levou uma graninha ali para largar por fora. Aí é bem mais realista, né? Bem mais realista. É isso que os historiadores acham que na verdade aconteceu. Aqui eu quero mostrar para vocês, já que aqui nós vamos encerrar os primeiros 500 anos. Gente, ó, já passou do nosso horário, quem tiver que pegar ônibus, coisa desse tipo, ou tiver que sair, tá? Não tem problema, eu só quero encerrar realmente essa parte, tá? Aqui nós vemos as invasões dos bárbaros. Eu não vou gastar tempo com isso, só quero mostrar para vocês, certo? Nessa época, no quinto século, começa a haver invasão de bárbaros para tudo que é lado. Aqui os vândalos saem daqui, ó, e eles vão passando por tudo aqui, e eles passam pelo Estreito de Gibraltar. Por isso que a Espanha acabou... Depois nós vamos falar sobre isso, né? Por que a Espanha acabou tendo um povo diferente do resto da Europa, né? Por causa da facilidade dos muçulmanos de entrarem por ali, no Estreito de Gibraltar, né? Então isso tudo tem um motivo histórico. Aí os vândalos entraram ali e depois eles vieram para cá, e aqui, ó, eles atacaram Cartago em 430, que foi o ano em que o Agostinho morreu, né? Ele não chegou a ver Hipona ser saqueada. Deus preservou ele disso. Mas aqui teve ataques de todo tipo. Os ostrogodos entraram aqui. Em 410, os ostrogodos, os visigodos depois se estabeleceram ali na Espanha, né? Os burgúndios se estabeleceram na França, os francos na França, os bretões na França. Isso aí depois a gente pode dar uma olhadinha com mais calma. Em 410, Alarico invadiu Roma e detonou com Roma. Alarico era visigodo. Isso aí são tudo povos germânicos, tá, gente? Esses povos todos, eles entraram e invadiram realmente Roma e saquearam tudo. Foi uma coisa desastrosa. Aqui então, quando Roma foi saqueada em 410, aqui em 455 os vândalos saquearam também. Então o Papa Leão impediu o Átila, o Uno, de entrar em Roma, só que depois, 4 anos depois, os vândalos entraram e fizeram a festa em Roma, tá? Depois de 410, gente, já todos os imperadores romanos do Ocidente, eles são fantoches nas mãos de generais germânicos, certo? E em 476, o Rômulo Augusto foi o último imperador romano do Ocidente. Ele foi deposto definitivamente por Odoacro. E o interessante é que o Odoacro era um general romano, porque nessa época os bárbaros já tinham tomado o exército completamente e eles queriam ser romanos, né? Nunca pensem que os bárbaros invadiram Roma para destruir Roma, eles invadiram Roma para ser romano. Eles tinham gosto por aquela vida dos romanos, a civilização, eles queriam usufruir daquilo também. Então eles entravam e saqueavam primeiro e depois assumiam ali as casas e coisas e moravam ali. Esse Odoacro era um dos generais do Rômulo Augusto, que era um mero fantoche, né? E esse ano é importante, 476, para quem estudou história, é o ano da queda do Império Romano do Ocidente, que marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, certo? Não é isso que diz a história? Na verdade, Roma já tinha caído aos poucos, muito antes disso, durante todo o quinto século, certo? Só mostrar para vocês rapidamente, para encerrar aqui, onde é que depois, isso aqui depois na Idade Média vai influir, tá?
Já não temos mais romanos. O que nós temos agora são povos bárbaros que ocuparam todo o Império Romano do Ocidente. Os romanos estão aqui, ó, no que é chamado de Império. Como é o outro nome do Império Romano do Oriente? Quem sabe? Império Bizantino. O Império Bizantino, exatamente, porque ele parte de Bizâncio, Constantinopla, certo? Então aqui o Império Romano do Oriente permanece, só que aqui foi ocupado, olha só, toda a Itália e aqui uma parte da Alemanha foi ocupada pelos ostrogodos, os francos e os burgúndios e os bretões ocupam a parte aqui onde é a França e a Holanda, e os anglo-saxões ocupam lá as Ilhas Britânicas. Os visigodos ocupam a Espanha e aqui os suevos, numa parte ali de Portugal. No norte da África, os vândalos se estabeleceram, certo? Depois eles vão ser triturados e trucidados pelos muçulmanos, né? No século VII. Deixa eu... Fala, Augusto. Como é que eles podiam ser chamados de Império Romano se não tinha Roma? Tinha Roma. Assim, ó, a pergunta é assim, como podiam ser chamados de Império Romano se não tinha Roma? Tinha Roma. Roma foi só saqueada, ela não foi destruída, tá? A gente fala destruída, é uma força de expressão. Ela continua existindo ali e esses bárbaros ocuparam a cidade de Roma, né? Roma existe até hoje, né? A cidade permanece, só que não é mais aquela Roma, agora é uma Roma totalmente controlada por bárbaros, certo? Ela é diferente, ela não é mais a mesma coisa. Tudo bem que esses bárbaros absorvem a cultura romana, mas já não é mais a mesma coisa, né? Isso, a pergunta da Jussara é sobre a igreja copta. A igreja copta é uma igreja monofisita. Eles fazem o sinal da cruz com um dedo só, né? Essas igrejas monofisitas, elas fazem o sinal da cruz com um dedo só, para deixar bem claro que é uma natureza. Tem esses detalhes assim. A coisa é feia, sabe, gente? Então, quando a Igreja Católica Romana acusa os protestantes de divisão e coisa, é uma piada, né? É uma piada. Só pode ser piada. Quem conhece a história sabe que isso aí é uma brincadeira de mau gosto, né? Não é. Na verdade, divisões ocorreram sempre. E pelos motivos mais diversos. Por motivos teológicos, por motivos de prática eclesiástica, como nós vimos dos donatistas, certo? Política eclesiástica, recebe ou não recebe de volta. Dividiu a igreja. Então, divisões sempre aconteceram, certo? Infelizmente. E como, para encerrar, lembrando como o que o Lloyd Jones disse naquela primeira frase que nós vimos, não há nada que denigra mais a glória de Deus do que a história da sua igreja. Infelizmente. E realmente é o que a gente vê, né? Mas, é como o Newton diz, é a história do nosso povo. Hoje de manhã eu estava comentando com o Francisco e com o Lennon, eu acho, né? Que é como um judeu, um Pedro ou um Paulo que pegava o livro de Juízes e também não tem muito do que se orgulhar do que vê ali. Certo? Mas é o povo de Deus e a história é registrada como ela foi. Certo? Vamos aprender com os erros e aprender com os acertos.